Senhor presidente, deputado Carlos Macedo, deputado Valdec, deputada Marta Rocha. Hoje, no jornal O Globo, na coluna do Anselmo, tem um bate-papo com um consultor de petróleo lá de Niterói sobre decreto legislativo. E nesse bate-papo, o consultor diz que a Alerj está tomando caminhos profundamente dissociados dos interesses públicos e compara com uma decisão do governo Brizola e com uma decisão do governo Marcelo. Mas é um consultor que seguramente não interpreta o processo histórico. Porque em relação ao governo Marcelo, diz ele que se aumentou a alíquota, que não devia ter sido aumentada, sobre o QAV, que é o querosene de aviação, e o hub de aviação foi para São Paulo. Foi só por causa disso, porque anos depois, esta casa reduziu a alíquota para o QAV e o hub ficou, e a alíquota ficou menor que a de São Paulo, e o hub também não veio para o Rio de Janeiro, da aviação. Então, é uma análise muito primária. E ainda mais, diz ele, que a Assembleia Legislativa, deputado Carlos Macedo, precisaria regulamentar o decreto do repetro do pesão. Desde quando a Assembleia Legislativa regulamenta decreto? É o contrário. Decreto é instrumento para regulamentar a lei que essa casa aprova. Então, o consultor comete diversos enganos. E aí se associa ele a Umpretro, que é a Associação dos Prefeitos, a Firjan, a Associação Brasileira de Petróleo, a BP, a ABMAC, a Associação Brasileira dos Produtores de Petróleo, enfim, uma pilha de entidades exigindo que o Estado do Rio de Janeiro abra mão de 10 bilhões de reais de ICMS por ano. Na síntese, é isso. Eu nunca vi essas associações, e eu listei aqui, senhor presidente, levantarem a voz para gritar a favor do Rio em relação à cobrança do ICMS do petróleo no destino, que só favorece a São Paulo, quando a regra geral é cobrar na origem. Isso nos dá um prejuízo anual na ordem de 17 bilhões de reais por ano. E São Paulo agora, senhor presidente, também com o pré-sal, é grande produtor de petróleo. Já está passando o Espírito Santo. O consultor que fez o ping-pong na coluna do Anselmo foi o Adriano Pires. E eu gosto de dizer os nomes para apontar também as discordâncias em relação aos nomes. De dois, nunca vi nenhum deles abrir a boca para reclamar e reivindicar os direitos do nosso Estado na Lei Candir, onde perdemos na exportação do petróleo
de ICMS mais de 4 bilhões por ano. E somos compensados com aproximadamente 180 milhões. Não chega nem a 5% do que perdemos. Eu não vejo, senhor presidente, ninguém gritar contra o crime de sonegação que fez a Petrobras contra o Estado do Rio de Janeiro desde 2013, quando vendeu o seu petróleo para uma empresa do seu mesmo grupo econômico, situada no Canadá, a preço de banana. Para lá não foi o petróleo, não, foi só a nota fiscal. E a sua subsidiária, no Canadá, vendeu a preço de mercado e o barril saiu daqui direto. Uma operação triangular de sonegação para pagar menos royalties de participação especial. Isso nos deu um prejuízo ao Estado e aos municípios de 3 bilhões de reais, acumulado de 13 para cá. Pedimos à ANP que fizesse uma auditoria. Só no campo de Lula, pedimos em 5 campos. Só no campo de Lula, a ANP multou a Petrobras em 2 bilhões e meio. A Petrobras, que era para vir para os cofres do Estado. A Petrobras recorreu à AGU, Advocacia Geral da União, que fez um parecer na perna fajuto, encaminhou o presidente Temer, com licença da palavra, que botou o manto de juiz togado e decidiu a favor da ANP. Como ele, presidente da República, que era o próprio litigante, pudesse decidir contra os estados brasileiros, principalmente o estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, e não para por aí. Quando saiu o novo decreto para cálculo do royalties de participação especial, considerando o pré-sal, para valer a 1º de janeiro de 2018, o último artigo de um decreto espúrio do Temer era, em 4 anos, fazer a passagem da metodologia antiga de 2000, que só considerava o óleo pesado do pós-sal, para a metodologia nova, que considera também o óleo mais leve do pré-sal. Em 4 anos, deputada Marta Rocha, o que eles propuseram e aprovaram contra a posição do Estado do Rio de Janeiro foi a seguinte transição. 2018, 80% da metodologia velha e 20% da nova. 2019, 60% da metodologia velha e 20% da nova. Espoliando nesses 4 anos, 1 bilhão e 800 do Estado do Rio de Janeiro. Ninguém grita por isso, não tem uma organização gritando. E ainda mais, senhor presidente, essa casa aprovou, em 2016, a taxa ambiental pela produção do petróleo. Todos votaram favorável. Essas mesmas instituições entraram com ações em justiça de primeira instância para bloquear a taxa ambiental, que até hoje não conseguimos receber R$1. Estamos perdendo por um ano 2 bilhões de reais, porque essa taxa ambiental é sobre barril produzido. Então, senhor presidente, que gritaria é essa em relação ao repeto? Só interessa a eles aquilo que é bom para os empresários. Quando é bom para a sociedade, não interessa. Além disso, senhor presidente, dizem que tudo irá para São Paulo. Mas se tudo for para São Paulo, deputada Marta Rocha, parte desse óleo continua sendo explorado aqui. Lá em São Paulo, vai ser cobrado 3% de ICMS.
Mas quando eles instalarem lá para explorar o óleo aqui, a alíquota do ICMS interestadual é 7%. 7% é mais do que o dobro do que 3%. E o que eles querem nos impor é 3%. Então, se instalar lá e vier para cá, nós vamos ganhar o dobro do que eles estão nos propondo. É vovó viu a uva, isso é matemática. Então, senhor presidente, nós temos, de fato, que puxar essa corda até o limite. Por quê? Para que o Rio de Janeiro seja respeitado, tenha a sua compensação devida para aplacar essa crise que o Estado vive. No orçamento de 17, herdamos de 17 para 18, um rombo nas contas públicas de 16 bilhões de reais. E, por último, dizem eles que vamos perder, com isso, milhares e milhares de postos de trabalho. Nós estamos dando, por ano, de isenção fiscal, 9 bilhões de reais. E somos o último colocado em geração de emprego nesse Brasil. Era para sermos o pole position, porque somos um dos estados que dá mais incentivo fiscal. Não devia ter problema de desemprego aqui no Rio. Então, vamos continuar essa luta, apesar do desentendimento de todas essas pressões que muitas pessoas vêm fazendo, sem sequer conhecer superficialmente o assunto. Muito obrigado, senhor presidente.